Se tem uma coisa que não falta nas padarias brasileiras é o tal do pão de frios, não é não? Só de pensar já dá água na boca. E não é que o chefe Léo vai ensinar essa delícia pra gente agora? Olha que cara de fofinho que tá esse pão. Bom demais, né? Não, ele tá com uma cara de fofíssimo. De bom. E eu comi, sabe? Comeu. Eu almocei ele hoje. Vou confessar. Não acredito. Almocei o pãozinho hoje, peço desculpas aí às nutricionistas deste Brasil, mas eu almocei esse pãozinho, tava tão gostoso. Eu acho que deve estar maravilhoso. Porque ele saiu do forno Ah, daí não tem como. meio de meia, meio de 40, Na sabe? hora. Na hora, aquela horinha da fome. Aí ele saiu, aí veio aquele aroma, aquela coisa boa. Eu falei, não vou resistir. Não Aí tem não como. resisti. Você passou a manteiguinha? Passei em tudo. Abri ele assim, eu passei a ó, manteiguinha. daí derrete. Ai, joguei até uma pimenta também junto. Pimenta? Eu gosto de pimenta. Olha, Com pimenta, assim? com tudo. É? Pimentinha ali, ó. Olha, ficou demais. Olha, Hoje você vai fazer esse boa pão aí. dica. Pode confiar em mim. E se fizer, já sabe, marca a gente que a gente fica felizão da vida. Manda foto. Então faz o seguinte, já comece anotando os ingredientes. O envelope ou 10 gramas de fermento biológico, uma colher de chá ou 7 gramas de açúcar refinado, 1/3 de xícara mais 2 colheres de sopa ou 100 ml de leite integral, 2 xícaras ou 250 gramas de farinha de trigo, 2 colheres de sopa ou 30 gramas de manteiga, 7 gramas de sal, um ovo, ervas a gosto, 100 gramas de presunto picado, 100 gramas de queijo mussarela ralada e um ovo inteiro para pincelar. Fácil, né? Solamente. Tranquilão. Agora sim, eu optei pelo presunto e pelo queijo, mas você pode colocar outras coisas na sua casa. Pega calabresa. Porque assim, por que o pão de frios é tão comum nas padarias? É. Porque eles usam o que sobra. Sabe quando você vai na padaria e fala assim, me dá 100 gramas de presunto fatiado. Aquela parte de trás, aquilo sobra, não tem como fatiar aquilo. Aí eles processam e fabricam pães de frios, tal, com tudo que sobra. Então pega lá um pedaço de mortadela, um pedaço de presunto, um pedaço de não sei o quê, mistura tudo e faz o pão de frios. Você quer o que você pode fazer na sua casa, tá bom? Gostei. Não tem problema. Boa. Mas hoje eu optei pelo presunto e queijo também. Ah, que é bom, né? São frios Eu também, acho, né? eu acho maravilhosos. Eu também gosto. Ou frios ou quentes, Ou são frios maravilhosos. Boa. E eles Bom. são inseparáveis, que são o que junto. Pior que é, não é? Não é? Presunto, Sempre tem presunto, queijo, presunto, queijo. Que é junto. Agora que eu entendi, depois tu puxa, aí eu fui. Eu tô meio lerdo hoje. Eu tô meio lentidão aqui. problema. Vou falar pra você, viu, Biane? É porque você tirou a lente. É. Você tá de parabéns. Ai, Biane, É isso. Biane. Vamos lá, né, chefe? Tá frio aqui hoje. Tá, né? Tá um tempo estranho, Tá um né? tempo Será que vai estranho. chover? Caiu frio aqui, né? Acho que vai chover. Tá um calor danado nessa cidade. Tá lindo hoje Tá o tempo, lindo, né? Tá meio cheio, viu? Andresa, depois se tiver imagem, se ainda boa, tiver aquele boa. céu Maravicherry, mostra pra gente depois, não é? Hoje já acordou. Tava lindo o céu demais hoje o dia. Tava lindo demais, muito legal. Depois ela vai mostrar pra gente. Vamos lá, chefe. Vamos nessa? Vamos. Então, ó, facinho, tá, gente? Pãozinho, você sabe que é super fácil, não tem segredo. Claro, seguindo essas regras aqui. Seguiu a regra de um pão, gente, o resto é tudo igual, É tá? mesmo. Não muda muita E você coisa, vai não. arrasar, porque todo mundo ama pão. Com certeza, pão é incrível. Ó, vamos diluir só um pouquinho aqui, ó. Vou colocar o açúcar, um pouquinho de açúcar, tá? Por mais... É um pão salgado, mas tem que açúcar. Pão doce tem que sal. Não adianta, porque o fermento se alimenta do açúcar. Se não tiver alimentação do fermento, que é o açúcar, seu pão não vai crescer corretamente. Então é importante colocar açúcar mesmo que o pão seja salgado, tá, gente? Então isso é muito importante. Não se esqueça disso. É mais importante colocar o açúcar do que o próprio sal. Porque o sal, ele barra a fermentação e o açúcar alimenta a fermentação. Por isso que os dois precisam entrar para poder equilibrar. Mas se você pôr só sal, não fermenta. Se você pôr só açúcar, fermenta. Mas não equilibra sem o sal. Ficou confuso? Não tem problema. É assim mesmo, tá? Não esquece nenhum dos dois. Use os dois, tá? Importante. Não, porque às vezes a pessoa fala, Mas é açúcar? interessante isso, é. Açúcar? O que você quer dizer é, se você colocar o açúcar, o seu pãozinho vai dar certo. Vai dar certo. Aí você só vai achar que, nossa, acho que tá faltando sal. Talvez. E talvez nem sinta. Exatamente. Agora, se você não pôr o sal, se você pôr o sal, vai dar certo. Enfim, use os dois, tá? Como a Biane falou, melhor. Eu já me perdi inteiro. É. Se você usar só o sal, ele não vai fermentar, porque está Isso. faltando o açúcar Tá faltando para açúcar. se alimentar do fermento. Muito bem, Biane. É isso aí. Nada como a jornalista explicar o que eu tô querendo isso, dizer. gente, é isso, aí. entendeu? É uma dupla boa. Eu quero dizer uma coisa, ela diz certo. É isso. É assim que funciona. Bom,
Já diluí ali, ó, um pouquinho do açúcar, um pouquinho com o próprio leite, né? Um pouquinho também do fermento. E aqui eu já vou colocar o sal junto com a farinha, vou mexer para dar aquela encapsulada boa. Já vou colocar também o fermento, que eu já diluí. Simples assim. Valeu, Abi. Um ovinho. E manteiga. Você vê que é um pãozinho, Abi, por isso que ele dá esse aspecto meio fofinho. Porque ele vai manteiga e leite, ele não vai água nesse caso. Então, ele indo manteiga e leite, ele dá esse aspecto mais fofinho, mais úmido, né? E ao mais mesmo gostosinho. tempo ele não dá um aspecto daquele pãozão empatumadão, sabe? Pesadão. Exatamente Porque ele tá isso. tão fininho assim que dá pra você ver o recheio. É isso. Tá muito bonito esse pão. Ó, aí a gente vai misturando tudo aqui, tá? Só pra gente fazer aquela famosa farofinha. Tá. Gente, isso é importante também, esse processo, porque se eu colocar o leite tudo aqui, pode ser que uma parte não englobe muito bem o fermento, o ovo também não se desfaça corretamente. Então vai fazendo isso aqui, ó. Fez a farofinha, aí eu vou pedir pra Abi colocar pra mim O um leite. pouquinho de leite. Por favor, Abi, pouco a pouco, viu, gente? Porque, Tá. olha, ele tá quase no ponto. Tá. Então, assim, faça isso. Pese ou meça direitinho a quantidade que eu falo do leite, mas vá colocando devagarzinho. Porque às vezes a sua farinha tá de um jeito, o ovo aí na sua casa pode ser maior que o daqui. Então vai colocando devagarzinho, tá? Pode botar um pouquinho mais, Abi, por favor. Quase lá. Isso. Aí você vai sovando. Massa de pão é isso aí. Sova. Braço. Dá-lhe braço. Bração. Pode pôr só mais um pouquinho, Abi. E aí não Eu estou precisa indo mais. devagar. É. Só mais um pouquinho. Aí, Bom? tá bom, tá ótimo. Se você tiver a sua batedeira com aquele batedor gancho, Pode fazer tudo lá. pode fazer tudo direto, tá? Não precisa diluir nada. Põe tudo na batedeira e deixa bater ali uns 5, 6 minutinhos. Tá. Mas tem que ser o batedor gancho. Senão não vai dar certo. Vai estragar vai a sua grudar batedeira. tudo. É, se você fizer com o batedor Globo, que normalmente as batedeiras um pouquinho mais fraquinhas, né? Só vem com o batedor Globo. Aham. Normalmente aquele de 2 ainda, duplo, né? Aquilo não dá pra bater pão, viu, gente? Vai estragar a sua batedeira. Agora, se sua batedeira vem com o batedor gancho, aí serve pra bater pão, Tá. tá? E aqui é o seguinte, ó. Sove muito bem essa massa na mão por pelo menos 10 minutos. Põe na sua bancada, bate na massa, estica a massa. Vai trabalhando a massa assim, ó, sem parar. Vai suando, vai nervoso, suando. nervoso. Bota uma música pra rolar aí, vai tocando um som aí, ó. E vai trabalhando essa massa, tá? Tá. Até... Nem escutei o que a Andresa falou. Ela falou pra tirar o ball grande. Pronto, Nós estava Andressa. aqui, Andresa, no momento de estresse. No momento de estresse. Ele Tô tava ali aliviando o extravasando. estresse. Tô aliviando o Olha estresse lá, ó. aqui, Olha, olha. Andressa, tá? Olha aqui, ó. Vai trabalhando essa massa até que ela fique Legal. bem lisinha, bem enxuta. 10 minutos, pelo 10 menos. minutos, é isso que eu ia Tá falar, vendo né? aqui, ó? Isso aqui não é bom, ó. Isso aqui não é legal, ó. No pão. Tá. Tem que deixar bem lisinha essa massa mesmo. 10 minutinhos na mão, ou se não, mais ou menos uns 5 a 6 minutinhos na sua batedeira. Feito isso, vai deixar ela descansando para fazer aquela primeira fermentação de pelo menos uns 30 minutinhos. Tudo depende também da sua região, pode ser mais Como é quente. que tá o tempo? Aqui, 15 minutos hoje, menina. É, né? Uf, tava caindo bem fora. quente. Tá bem quente. E a minha janela ali, ó, bate um sol bonito. E ali o negócio cresceu ali, que ficou tão bonito, parecia um cogumelo, ficou lindo, lindo, lindo. Então, ó, se for mais frio aí, você vai ter que deixar um pouquinho mais. E se for mais quente, 10, 15, 20 minutinhos é o suficiente. Boa. Fechou? Fechou. Aí a gente coloca dentro de uma tigela isso aqui e leva pra descansar. Eu já tenho um prontão, deixa eu pegar aqui pra vocês e mostrar essa fermentação. Nossa, que legal. Bonita, né, Abi? Bonita. Olha só, gente, que bonita. É isso aqui, ó, é agindo, né? Você vê que a química age aqui, ó. Porque vai soltando o gás carbônico, né? O fermento se alimenta do açúcar, como a gente falou, e ele vai liberando gás carbônico. Por isso que agrega ar, por isso que ele vai criando bolhas. E aí a gente vem, ó, coloca um pouquinho de farinha na bancada. Tira aqui a massa. Pronto. A gente mata essa fermentação. Isso é muito importante também, porque a segunda fermentação vem bem mais forte. Pode fazer assim, ó, como eu sempre faço. Eu gosto muito de fazer desse jeito, que eu acho que facilita muito a minha vida. Ó, e aí você vai fazendo bolinhas. De mais ou menos aí 40 gramas, 50 gramas, tá? Essa aqui tá um pouquinho resistente porque tava na geladeira. Como você não vai deixar na geladeira na sua casa, ela vai ficar um pouquinho Bem mais macia, macia. vai ficar boa pra você trabalhar. Mas assim, mesmo assim ainda dá pra gente fazer, tá? E aí, Abi, ó, você vai abrindo umas, como se fossem umas pizzinhas, Tá. desse jeito aqui, ou com a mão ou com um rolo também, você pode pegar o rolo e abrir se você quiser, deixar mais certinho, não tem problema. E aí você vai rechear, vai pegar um pouquinho dos frios, pode, foi o que eu falei, pode
processar um monte de frio, Um se monte você de quiser. frios. Calabresa, como a Abi falou, salame, mortadela, o que você quiser, tá bom? Vai colocar no meio assim, ó. Um pouquinho aqui. Um bocadinho de queijo. Pronto. E um pouquinho de ervas secas, ou pode ser só orégano, só tomilho, a erva que você quiser, a erva que você tiver na sua casa. Normalmente as pessoas têm bastante orégano em casa, né? Então pode utilizar orégano sem problema. E aí você vai fechar assim, ó. Desse jeitão. Tá vendo? Vai fazer como se fosse uma trouxinha aqui. Vai virar e vai bolear. Desse jeitinho. Tá vendo? Gostei. Simples assim. Vou fazer mais uma aqui, ó. Tá. Ó. Vai abrir, ou abre na mão, ou abre no seu rolo de macarrão aí na sua casa. Pronto. Vai colocar o presuntinho. Aqui um pouquinho. Dá até pra colocar um requeijão cremoso se quiser. Dá pra pôr. Dá Fica pra bom pôr? também. Fica legal também, tá? Um pouquinho de orégano. E vai fechar do mesmo jeito, ó. Vai grudando as pontas assim primeiro, ó. Pode até fazer como se fosse um pastelzinho primeiro. Tá vendo aqui, ó? E aí aqui você junta tudo, vira Boleou. e boleou. Facinho? Gostei. Tranquilão? Facinho, tranquilão. Aí você vai colocar numa assadeira, de preferência untada. Você pode untar a assadeira com um desmoldante, um pouquinho de gordura. Evita de colocar farinha embaixo, porque a farinha pode queimar a parte de baixo do pão. Mas, ai, meu pão queimou embaixo, é porque você colocou farinha. Como a farinha é muito fina, ela acaba transferindo aquela queimadura dela pro próprio pão. Então, se você colocar um pouquinho de gordura, um pouquinho de azeite, também resolve. Tá. Uma coisa importante também é você não colocar na grade de baixo do seu forno. Sempre na grade central. Senão vai queimar embaixo, Não né? queima embaixo e em cima não fica douradinho, tá? Isso é muito importante. Feito isso, você vai deixar descansando também, de novo, uma segunda fermentação por mais ou menos ali uns 30 minutos. Eu já tenho um outro pronto aqui fermentado. Boa. Vou pegar aqui pra galera. Ó. E aí você fermentou, você vem aqui, um negocinho aí. Você vem aqui com um pincelzinho e ovo, pincela todo o pãozinho. Olha Ovo que todo, delícia. não só gema, Isso, né? Abi, boa, bem lembrado. Ovo inteiro, viu, gente? Gema, só a gema não. Porque a gema vai dar aquele aspecto de assado, porém não vai estar assado ainda. Ela vai chegar na cor muito mais rápido do que o próprio alimento chegou no seu ponto de cozimento. Então o ovo é muito importante. Em alguns casos, alguns pães um pouco maiores, uns filões, né, que a gente fala que demora um pouco mais para assar, se coloca, faz um egg wash ainda, mistura o ovo com um pouco de água, para diluir mais ainda, para demorar mais tempo ainda para chegar nessa coloração. E aí você vai deixar o seu forno, como sempre, pré-aquecido, isso é muito importante, a 180 graus, e vai levar isso aqui para assar por pelo menos uns de 20 a 25 minutos. Não é tão demorado porque é um pãozinho pequeno, lembre disso, tá? É rápido. É rápido, tá bom? Não é um pão grande. É um pão grande vai mais ou menos uns 30 minutos. Aqui uns 20, 25 minutinhos. Verifica se tá bom. Sabe quando é que você sabe que tá bom? Pelo cheiro. Boa. Sabe aquele cheiro que você fala assim, nossa, que cheiro de pão. De pão, cheiro bom. Cheiro de pão, gente, é porque o pão já está pronto, já está assado. Quando aquele cheiro começa a perfumar toda a casa, você fala assim, sabe padaria, quando você fala assim, nossa, Sei. cheiro de pão, é porque o pão já está no ponto certo. Ai, que delícia. Muito legal isso, né? Porque ele só atinge esse aroma perfeito do pão quando ele está assado de forma completa. Quando você não sentiu ainda, você está sentindo aquela coisa, você sente no nariz meio crua, meio assada, ainda não. Então espera um pouquinho que seu pão vai ficar perfeito. Eu garanto pra delícia. vocês, tá? Tem um prontinho chique. aqui também no forno, Biane. Já? Eu tô rápido, Biane. Nossa, mas tá muito rápido. Biane, eu tô rápido demais. Tá rapidíssimo. Tá quente, gente. Tá um Tá pouquinho quente? Tá. Só um bocadinho. Só um pouquinho. Ó, deixa eu dar uma limpadinha aqui bonita. Andresa, mostra pra gente o tempo. Andresa, mostra lá como é que tá lá É, fora. a Como é gente que tá? Oi, falou. que lindo, Olha, Brasil. gente, que coisa linda. Nossa, o santuário é lindo demais, né? Lindo olha, demais, isso, olha isso minha aí. gente. Sensacional. Ai, que coisa linda. Tá bonito demais o dia hoje, gente. Espetáculo. Bonito demais. Você não sabe o que eu tenho aqui pra gente, Biane. O que você tem? Sabe aquele chazinho do André de ontem? Sei. Ai, Ah, legal. é aquela de emagrecer? É, menina, É é isso, esse minha aí. gente. Você toma o chá, que ajuda a emagrecer, e come um pãozinho. É esse aí, Equilíbrio que chama. Biane. É esse aí. Entendeu? Meiroca fez pra gente. Grande Meiroca. Equilíbrio. É. Falei, Meiroca, faz um chazinho pra gente. Ela falou, Boa. na hora. Verdade. Aí, ó. E aquele com hibisco, tá com uma cor bonita. Tá aqui, ó. bonito mesmo, Não né? tá? Tá. Aí, ó. Olha. Cheiro bom. Será que tá muito quente? Nossa, já perdi uns quilos, hein?
Eu acho que eu Nossa, também que já dá gostoso, pra Abby. comer um pouquinho. Nossa, que gostoso. Nossa, é gostoso mesmo. Muito bom, hein? Gostei. Com o pãozinho, então. Cheiroso demais. Não, peraí. Você vai fazer essa... Vamos ver se dá aqui, ó. Vamos ver se dá aqui, ó. Vamos ver se dá aqui. Vai dar. Vai dar, Biane? Vai dar. Olha aí, Biane. Nossa. Que é isso? Que é isso? Fala sério aí. Maravilha, Brasil. E o que eu gosto é quando escapa aquele queijinho aqui, ó. Essa casquinha. Ó. Crocante. Nossa, delícia. Arrasou? Bom, dá? Nossa, é muito bom. E a casquinha dele fica gostosa, né? Demais. Macio. Macio demais. Saboroso. Levinho. Nossa, que delícia. Espetáculo. Gostou mesmo? Nossa, amei. Bom, né? Nossa, muito Gostei bom. também. Isso aqui, Muito bom. para as mães fazerem, para as crianças levarem, Nossa, boa ideia. né? De lanchinho, vai evitar que ela queira comprar o da cantina, né? Da cantina, né? Você Né? fez ali, você sabe qual é a parada. Exato, minha isso aí. gente. Muito bom, viu? Nossa, muito bom.